Olá, meus queridos e minhas queridas, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. ADM, quarto período, CP Pitanga, ADM, quarto período, CP Univale, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sexto período, Univale, e oitavo período de Ciências Contábeis, Univale. Bem, nessa sexta-feira nós temos, conforme cronograma, as nossas atividades da disciplina de empreendedorismo e inovação, do modo APS, nesse novo formato entre as coligadas, beleza? Hoje, 21 de agosto de 2020, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a cada uma de vocês pelo questionário, pela lista, né, pela atividade que foi desenvolvida na última aula. Tranquilo, né? Obrigado mesmo pela interatividade, agradeço aí as perguntas, agradeço aí as printagens aí no grupo do WhatsApp. Fico muito feliz que pelo menos vocês, de algum modo, de alguma forma, de algum jeito, vocês possam estar acompanhando essa nossa disciplina. E hoje, meus queridos, então, conforme o cronograma, né, que eu disponibilizei para vocês, hoje estou disponibilizando essa videoaula que vocês estão assistindo e mais um material complementar. Tá? Então, conforme o nosso cronograma, essas são as nossas atividades do dia de hoje. Para a semana que vem, daí a gente terá uma atividade aí conforme o nosso cronograma, beleza? Então, hoje, daqui a pouco, né, às 19h15, vocês já devem estar me assistindo, eu disponibilizarei via Classroom essa videoaula e também mais alguns materiais complementares e hoje, especificamente, alguns vídeos de empreendedores e também do Shark Tank. Não sei se vocês já ouviram falar no Shark Tank, é muito visto na TV brasileira, e eu gostaria que vocês, pelo menos, verificassem como é que é esse Shark Tank, de grandes empreendedores saem desse modo, desse formato, desse programa, beleza? Então, agradeço mais uma vez que vocês possam estar aí nessa sexta-feira, 21 de agosto, para contribuir para as nossas aulas. E lembrando, eu vou disponibilizar aqui para vocês no Classroom, mas eu estarei à disposição no grupo do WhatsApp para sanar qualquer tipo de dúvida, beleza? Então, peço licença aqui agora a vocês para compartilhar uma tela, onde eu preparei uma aulinha aqui para hoje para vocês. Vamos lá? Então, possivelmente vocês já estão vendo essa tela, né? A nossa introdução do dia 21 de agosto de 2020. Meus queridos, a última aula nós falamos um pouco sobre as atividades, sobre a diferença entre empresários e empreendedores, né? Vocês lembram? Nós falamos sobre oportunidades, até mostrei, né, uma imagem de um senhor vendendo pedaço de papel higiênico, de um senhor vendendo um serviço de plastificação nas filas. Então, as oportunidades para nós empreendedores, você como administrador, você como analista de sistemas, você como contador, você terá em toda essa tua carreira profissional. Só que, lógico, nada disso, ou não digo nada, né? Mas a grande maioria disso não chega ao sucesso sem um planejamento e uma organização. Ou seja, um objetivo. Aonde eu quero chegar? Vocês me respondam mentalmente. Administração, quarto período CP e quarto período Univale. Aonde vocês querem chegar? A graduação, você termina a graduação, vai fazer uma especialização, depois da especialização vai fazer um mestrado, vai continuar uma outra graduação. Qual o seu objetivo como profissional? Porque isso é um empreendimento. A gente viu na aula passada que, se vocês observarem o quanto que vocês já investiram na carreira de vocês são investidores, vocês são empreendedores. Você, analista de sistemas, analista de desenvolvimento de sistemas, você já parou para pensar qual o seu objetivo
profissional, pessoal. Você, contador, com todas essas mudanças que está tendo aí nesse cenário, você já parou para pensar qual o seu objetivo? Você tem um planejamento? Você sabe, já se organizou para isso? Isso é imprescindível, desculpa, imprescindível para uma organização. É imprescindível para um empreendedor que tem planejamento e organização, né? Fora disso, pessoal, daí a gente conta muito com sorte. Lógico, tem alguns de vocês acreditam em sorte, outros acreditam em competência e outros acreditam em planejamento. E é isso que nós temos que fazer. Por exemplo, creio que no primeiro dia de aula, quando você pensou em fazer o seu curso de graduação que você está fazendo nesse momento, você pensou, opa, eu tenho 4 anos para seguir. Então, para que daqui a 4 anos eu consiga se estabelecer como um profissional da área e se formar, eu tenho que ter diversa organização. Eu tenho que ter organização no meu trabalho, no meu estudo. Vocês estão tendo isso. E planejaram. Em 4 anos eu tenho que fazer a faculdade. Lógico, uns vão um pouquinho mais, outros mais um pouquinho, mas o limite, né, o mínimo é 4 anos. Então, tem que estar no seu planejamento e na sua organização de tempo. Né? Vocês estarão 4 anos aí indo todos os dias, agora não para a faculdade. Tem que ter organização de tempo, planejamento para isso, planejamento financeiro, organização de recursos. Então, isso aqui, essa tela inicial, é para vocês pensarem. Para que eu possa ser um melhor contador possível, melhor analista e melhor administrador, eu tenho que ter, além de muitos outros quesitos, eu tenho que ter planejamento e organização da minha carreira ou da minha empresa. Aonde eu quero chegar? Qual que é o público-alvo que eu vou atingir? Que tipo de profissional contábil eu vou exercer o meu serviço? Né? Qual os meus clientes, do analista de sistemas e do administrador? Então, tudo isso, vocês que estão uns na metade e outros finalizando o curso, já precisa pensar a planejar a sua carreira. Depois que vocês se formarem, pegarem o diploma, tá, e agora? Para onde vou? O que sou? O planejamento é tipo uma questão meio filosófica. Aonde estou, para onde vou, o que eu quero ser. Mas é isso que nós temos que fazer. E, principalmente, o planejamento tem que colocar no papel. Não dá para você pensar, por exemplo, no dia 31 de dezembro do ano passado, muitos de nós, moiadote lá em Camboriú, pensou, não, esse ano 2020 vai ser diferente. Eu vou trocar de carro, eu vou trocar de casa, eu vou investir num outro curso, e assim por diante. O que aconteceu? Tudo isso mudou. Porque as pessoas que fizeram planejamento ainda conseguiram se organizar. E quem não fez com toda essa parada da pandemia? Então é difícil. Então, e o planejamento, além de você só ter ideias, né? Você como empreendedor, muitas vezes você pensa assim, ideia eu tenho que colocar no papel e, acima de tudo, tirar ela lá do papel. Porque não adianta nada ficar. O papel aceita tudo, como já foi falado, como vocês sabem. O papel aceita tudo. Então, para que isso aconteça, o que eu escrevi de trocar de carro, de trocar de casa, fazer a faculdade, não ficar independência, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que economizar. Tudo isso a gente tem que fazer. Além do planejar, se organizar para que isso aconteça. Porque um bom empreendedor, pessoal, como já foi falado nas últimas aulas, nós podemos ser empreendedores. O que é um empreendedor nato? Muitas vezes ele tem uma ideia, ele tira a ideia e coloca no papel e ele executa, ou ele atinge o objetivo, ou sim ou não. Mas para que isso aconteça, veja quantas coisas nós, como empreendedores, temos que ser nas nossas áreas específicas da administração, da análise de sistemas e da contabilidade. Nós temos que ter um planejamento, nós temos que ter ideias, nós temos que ter marketing, ou seja, tem o marketing pessoal, o marketing digital. Hoje nós precisamos ser vistos, né? O famoso jargão, quem não é visto não é lembrado, isso é muito importante. Nós temos que ter visão de mercado, visão de oportunidade.
como o tiozinho lá do papel higiênico teve. Nós temos que estar localizado em uma instituição, em algum lugar. Ah, é o Fernando de Guarapuava, é o Júnior de Ivaiporã, é a Cassandra lá de Pitanga. Nós temos que ser, além de termos esse marketing pessoal, nós temos que ter a localização, ou seja, nós temos que ter por trás de nós uma localidade que nós representamos. Isso é muito importante. Além de tudo, lógico, nós temos que ter estratégias, cada um de nós temos que ter estratégias. Motivação não é fácil, porque para nós, se eu for perguntar para cada um de vocês, agora, o que é motivação para você? Cada um tem uma resposta diferente. Motivação é ganhar dinheiro, outro é viver bem, outro é casar, né? O outro é passar de ano, é terminar a faculdade. Então, cada um de nós temos um intuito motivador. E qual é o seu? E, logicamente, o público-alvo que nós vamos atingir. Eu, como contador, qual o público que eu vou prestar serviço? Eu, como analista de sistemas, qual o público que eu vou prestar serviços? E eu, como administrador, qual o público que eu vou administrar ou prestar o seu serviço? Tudo isso nós temos que ter. E nós, como empreendedores, veja, logicamente tem muito mais coisas do que isso, mas os principais são planejamento, ter uma ideia, o marketing, a visão, a localização, a estratégia, a motivação e o público-alvo que você, meu caro e minha cara, quer atingir. A partir do momento que você pegar o teu diploma, né, e sair no mercado de trabalho como colaborador e muitas vezes espero como empreendedor, tá? Aqui eu joguei um brainstorm, uma nuvem de palavras aí para vocês. Quais são, né, as principais as palavras quando eu pergunto o que é ser um empreendedor e muitos de vocês já têm isso em mente, é o networking, ou seja, a rede de relacionamentos. Cada um de vocês conhece alguém. E muito trabalho que você for realizar ou angariar quando vocês se formarem vai ser no boca a boca, na rede de relacionamento. Só que, além de tudo isso, você tem que ter dinamismo, ou seja, pensar para frente, fazer a diferença. Por quê? Contadores tem um monte, analistas de sistemas tem um monte, administradores tem um monte. Você que está me ouvindo agora e me vendo, você tem que fazer a diferença. Porque senão você vai ficar igual aos outros. Correto? Pense comigo. Se você não fazer uma diferença que seja um diferencial de mercado, você vai ser como os outros. Você vai fazer parte desse meio. Mas creio que vocês têm um pensamento, espero que tenham, um pensamento de ser diferenciais, ou seja, fazer a diferença. Ser uma liderança, ter uma organização, logicamente envolve risco. O empreendedorismo, ele envolve risco, porque nem todos os empreendimentos são lucrativos, ou nem todos os empreendimentos vão dar retorno para você em pouco tempo. Tudo isso você tem que pensar. A visão, empreendedor de sucesso, motivação, planejamento, criatividade. Dizem os especialistas que o futuro do trabalho humano vai ser estratégico, ou seja, pensar, vai ser de imaginação e vai ser de criatividade. Então, nós estamos passando, não, né? Nós estamos andando em uma estrada no qual vai ser a diferença quando nós falamos em estratégia, imaginação e criatividade. Logicamente, você precisa ter conhecimento, equipe, explorar as oportunidades e paixão. Então, essas palavras aqui são as poucas palavras que a gente consegue interceptar ou pegar de acadêmicos ou até mesmo de pessoas quando falam sobre empreendedorismo. Mas, lógico que tem muito mais do que isso. Fazer a diferença, a organização, tem muito mais do que isso. E creio que vocês têm já um mapa mental, né, uma nuvem de palavras aqui, com mais ou menos com um pouco mais também de palavras
quando se diz respeito ao empreendedor ou empreendedorismo, beleza? Lembrando que eu estarei no grupo do WhatsApp à disposição dos senhores e das senhoritas para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Conversar sobre o assunto, beleza? Vamos lá. Principais tipos de empreendedores. Então, nós temos alguns tipos, tem muitos, na verdade. Tem empreendedores de franquias, tem empreendedores de comércio comum, tem empreendedores sociais, tem empreendedores corporativos, mas os principais são o intraempreendedor, que muitas vezes você, meu caro, você é um intraempreendedor. Porque você não necessita ser dono de alguma coisa, mas você tem ideias. Possivelmente, muitos de vocês que estão aí me ouvindo e me vendo, vocês trabalham em uma empresa CLT registrada, que tem ideias que você leva até a sua diretoria ou até a sua supervisão e são aceitas. Você é um empreendedor. Nesse caso, é um intraempreendedor. Você não está lucrando com isso, mas você está satisfazendo ou você está tornando o objetivo da organização onde você trabalha palpável. Então, você vê oportunidades, você vê possibilidades. Você é um intraempreendedor. Queira ou não, não há necessidade de você ter uma empresa formalizada, mas a partir do momento que você tem ideias e você consegue tirar essa ideia, colocar no papel e executar para obter um objetivo, você é um intraempreendedor, indiretamente. Então, continue sendo assim, que logo, porque também muitos de vocês trabalham em seus trabalhos, trabalham em suas empresas, e tem algum tipo de empreendimento também. Tem muitos que são cabeleireiros, muitos são manicures, muitos são eletricistas, muitos são mecânicos, muitos são pedreiros, nós estamos num mundo mais ou menos nesse estilo. Ou você faz coxinha, pastel, creio que muitos de vocês fazem isso. Mas não tem a empresa formalizada. Né? Então, vocês têm o trabalho de vocês, ganham para isso, né, o salário, mas também, às vezes, tem outra atividade. E, necessariamente, vocês têm também ideias e inovações que vocês implementam no local de trabalho de vocês e que é aceito pelos seus superiores. Então, primeiro, vocês são intraempreendedores. O segundo é quando nós empreendemos por necessidade. E vocês conhecem muitas pessoas, creio eu, na sua cidade, onde você de origem, que a partir do momento que ele está com uma corda no pescoço, nesse caso dessa imagem, com a gravata no pescoço, ele pensa, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E quando nós falamos em empreendedor de necessidades, você quer dizer muitas variáveis, por exemplo, o desemprego. Ultimamente, o desemprego ele está propiciando, né, os empreendedores de necessidade de expandir. Né? Aquele senhor que vende coxinha às 3 horas da tarde na sua empresa, um motorista de Uber que monta uma empresa, um engenheiro, que mais? Né? Às vezes sai de um emprego e vai montar um bar. Isso são, muitas vezes, ele não estava preparado para isso, mas ele viu essa necessidade nesse momento de ser um empreendedor. E quantos esses de nós conhecemos no dia a dia? Então, nós temos o intraempreendedor, logicamente, estamos falando sobre os principais tipos de empreendedores. O intraempreendedor e o empreendedor por necessidade. Porque o terceiro, ele é um empreendedor por oportunidade. Então, ele não tem muita preocupação com o de necessidade, então ele não vive dessa renda. E ele vê oportunidades em negócios onde ele também não conhece, também ele tem que confiar e analisar o mercado, fazer uma pesquisa de mercado para que ele entre. Vocês também devem conhecer, ou são, muitas vezes, empreendedores de oportunidades. Os investidores mesmo, você muitas vezes tem lá um caixinha, uma poupança, você vai investir
vai ser sócio de uma pessoa, por exemplo, em uma empresa, que você viu uma oportunidade que aquilo dá negócio, de negócio, que aquilo dá dinheiro. Então, você não é nem um empreendedor, você não é um empreendedor por necessidade, mas por oportunidade. Ou seja, você consegue, como você não tem preocupação, entre aspas, com a renda nesse momento, você analisa o mercado e, em médio a longo prazo, você pode ter o retorno desse investimento que você está fazendo, desse empreendimento. É diferente do empreendedor por necessidade, que muitas vezes é curto prazo, ou seja, ele perdeu o emprego, né, ou diminuiu a carga horária, ou diminuiu a renda, ele tem que se virar nos 30 para hoje à noite. Agora, né, você está vendo este vídeo, agora ele tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro para o almoço de amanhã. Então, percebam, são esferas diferentes que nós podemos ser. Podemos ser um intraempreendedor, nós podemos ser um empreendedor por necessidade e nós podemos ser o empreendedor por oportunidade. Você, meus queridos de administração, de contábeis e de análise de sistemas, qual que você se encaixaria nesse momento hoje? De oportunidade, de necessidade ou de intraempreendedorismo? Responda-me virtualmente, virtualmente não, por pensamento. Qual desses empreendedores você se encaixaria nesse momento? Beleza? Porque nós, como empreendedores, nós precisamos tomar um chá. Certo, professor? Mas o que é esse chá? Nós precisamos ter o conhecimento do saber, ou seja, nós precisamos ter informações. Nós já falamos sobre isso, hoje as informações são poderosíssimas, só que cada vez mais nós precisamos ter filtros em nossas informações, porque vem bombardeado por tudo que é de lado. As informações, elas chegam se você abrir teu WhatsApp nesse momento, possivelmente um dos grupos, vários grupos que você tem algum tipo de fake ou algum tipo de informação verdadeira, como no seu Facebook, como no seu Instagram e assim por diante. Então, cada vez mais nós precisamos ter o sede de conhecimento, de saber, ou seja, de informação. Precisamos nos informar cada vez mais. Porque precisamos também analisar as habilidades. Além de nós termos informações, nós precisamos saber fazer. Mas não saber fazer operacionalmente. Você tem que entender o saber fazer como quais os caminhos a chegar para a finalização de um projeto, de um empreendimento. Então, além do conhecimento, da informação, você precisa ter a habilidade de saber fazer. Como que eu vou fazer isso? Né? E terceiro, atitude. Querer fazer do modo certo. Porque, como eu falei no início dessa videoaula, o planejamento ele faz parte de nossas vidas cotidianas. Só que muitas vezes é engavetado. Você possivelmente tem um planejamento e foi engavetado esse ano. Você tem o conhecimento, você tem a informação, você tem a habilidade, ou sabe fazer, o como fazer, mas muitas vezes nós não tivemos atitudes, né? O querer fazer do modo certo. Então, para muitos empreendedores, falta as atitudes, o querer fazer. E, principalmente, nós somos éticos, nós trabalhamos com a ética, né? Nós sabemos que, infelizmente, em muitos espaços do nosso cotidiano, em muitos setores da sociedade, é ética, quem tem ética não leva a nada. Mas nós temos que acreditar que a ética, né, que as atitudes de fazer o modo certo ainda são os melhores. Beleza? Então, nós temos que entender que nós temos tipos de empreendedores. O empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade, mas não podemos esquecer do chá, que é o se informar, o saber fazer e o querer fazer do modo cada vez mais correto. Beleza? Para que tudo isso, pessoal? Porque, logicamente, no mundo corporativo dos senhores e das senhoritas que estão me vendo, nós temos competitividade. E para que cada vez mais nós tenhamos essa competitividade,
e combatê-las da melhor maneira possível, nós temos que ser inteligentes, extremamente inteligentes, na verdade. Porque no mundo corporativo, nada se cria, a grande maioria das coisas se copia, né? Principalmente os concorrentes, eles vão se copiando muitas vezes. Mas nós temos que ter esse espírito empreendedor de sair sempre um passo à frente. Mas para que a gente possa entender, além do chá que a gente tem que tomar, nós temos que entender essa inteligência competitiva. O que é essa inteligência competitiva? Nós temos gestão estratégica dentro das nossas carreiras, dentro do empreendedorismo. Nós temos que analisar os nossos concorrentes. Quem são os nossos concorrentes? Percebam, vocês aí na sala de aula, dos amigos que vocês, de cada turma aí que está me assistindo, vocês são concorrentes direto e indiretamente, porque depois que vocês se formarem, vocês serão concorrentes no mercado de trabalho e muitas vezes concorrentes no mundo empresarial. Só que também tem um lado hoje no mundo corporativo que nós não podemos mais enxergar o concorrente como inimigo, mas também como parceiro. Porque a partir dele, a partir do que ele está fazendo, você pode melhorar o seu negócio. E além de tudo isso, você tem que ter uma inteligência ambiental, ou seja, saber onde está se ambientizar com a sua região, com o seu foco. Por exemplo, nós sabemos que Ivaiporã tem um foco diferente de Guarapuava, que tem um foco diferente de Ponta Grossa e de Curitiba. Análise ambiental, o ambiente mesmo, geográfico, muitas vezes, de mercado, ele é muito importante. Para que vocês vão se formar, vão continuar nas cidades onde vocês estão de origem, ou vocês vão expandir? Nós temos que ter essa inteligência ambiental também. Planos táticos, ou seja, planejamentos, planos estratégicos, ou seja, pensar aonde que eu quero ir, aquela questão que eu falei no início da aula, biofilosófica, quem sou nesse momento, para onde vou, com quem, nós temos que pensar dessa forma. A inteligência do cliente, nós sabemos que hoje os nossos clientes, o de vocês, meus queridos, são cada vez mais inteligentes. Vejam vocês como consumidores desses tempos. Cada vez mais nós queremos o quê? Preços mais baixos, qualidade mais alta dos produtos e serviços. Os clientes estão mudando, os consumidores estão mudando e nós, o consumidor de contabilidade, o consumidor de análise de sistemas e o consumidor do administrador da administração, ele está mudando e nós temos que entender como que está sendo feita essa mudança. E ter a inteligência do produto e mercado nesse momento. Será que o produto ou o serviço que eu estou disponibilizando no mercado de Pitanga, no mercado de Ivaiporã, ele está satisfazendo meus clientes? Eu vou trazer um negócio, professor, lá de Curitiba para implantar em Ivaiporã, em Pitanga, em Guarapuava. Será que dá certo? Então, você tem que ter essa inteligência. Você tem que fazer a pesquisa. Aqueles produtos, aqueles serviços que você que vendia há 20 anos, da mesma forma, talvez hoje não se vendam, por quê? Porque hoje mudou. A situação hoje é diferente do que há 20, 30 anos atrás. Né? A contabilidade tinha arquivos em aço. A contabilidade tinha mesas, uma questão burocrática. Hoje nós temos que ser cada vez mais inovativo. A análise de sistemas nem fala dessa inovação, e administrador também, porque lida com pessoas, lida com processos. E tudo isso muda. Tá? Então, nós temos essa inteligência competitiva que nós, como empreendedores, nós temos que também incorporar. Não é fácil, não, meus queridos. É muita coisa. Por isso que você tem que, muitas vezes, estudar, entender, contratar ou parceria. As principais palavras hoje no mundo empreendedor é parcerias. Você não precisa conhecer alguém. Você precisa conhecer alguém que conhece esse alguém. Eu não preciso conhecer um médico, eu preciso jogar bola com um menino, com uma pessoa que conheça algum médico, que através dele, ele vai interceder para mim uma comunicação, muitas vezes, se eu precisar de algum médico. Pensem um pouco sobre isso. Network, rede de relacionamentos.
E nós temos que ser cada vez mais inovativos em nossos negócios. Por exemplo, uma loja de roupas. Quem de vocês já foi em uma loja de roupas e a vendedora veio, né, conversar com você? E você disse assim, não, só estou dando uma olhadinha, mas ela continua do seu lado, né? E às vezes tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam. Ó, veja esse caso aí dessa empresa, desse empreendedor que definiu assim, cores de cestinhas. A cestinha vermelha, se você entrou na loja dele e pegou, você quer fazer compras sozinho. Ou seja, não quer vendedor do outro lado, enchendo as paciências, muitas vezes. E se você optar pelo azul, você quer ser atendido pelo vendedor, porque você gosta da opinião de um terceiro, você gosta de conversar durante a sua compra. Então, veja, pessoal, um gesto simples, né, uma inovação simples que para o consumidor pode ser um diferencial do tamanho do dia inteiro, como diz a minha filha, tamanho do dia inteiro. Então pense um pouco sobre isso. Às vezes, pequenas coisas no empreendedorismo ele faz uma diferença tremenda. Por quê? Qual que é um dos principais objetivos de você ser empreendedor? Atender as necessidades do seu consumidor. E o seu consumidor, como nós, como consumidores, estamos mudando. Nós estamos cada vez mais sendo mais críticos e principalmente em qualidade. Talvez o preço, em muitos casos, não é o que leva um consumidor a comprar de você ou não, mas sim a qualidade do seu produto, do seu serviço e no modo como você é diferencial no mercado, como esse cidadão aí que colocou essa simples ação que pode ter dado resultado infinitamente no seu faturamento, no seu rodízio de clientes e assim por diante. Então, temos a inteligência competitiva, inteligência concorrente, inteligência do mercado, inteligência ambiental, do produto, do cliente, tecnológica. Ah, esqueci do tecnológico. Também nós temos que ser cada vez mais inteligentes nessa tecnologia. Mas não tecnologia de ponta. Um telefone celular hoje é meio de nós fazermos negócio. Correto? E nós temos que estar nesse mercado. Nós temos que entender como é que a tecnologia ela nos vai ajudar. Porque para muitos, quando pensam assim, tecnologia ela vai me atrapalhar. Beleza. Mas não tem o que você fazer. É uma ameaça no qual você não tem como se esconder. Você não pode ir em um lugar, eu quero só trabalhar em um lugar que não tenha tecnologia. Impossível. Impossível. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que a tecnologia ela nos ajude nesse momento de capacitação, nesse momento de percepção do mercado corporativo. O processo empreendedor. O processo empreendedor é um círculo virtuoso que dá a gente identifique e avalie as oportunidades. Então, não são todas as oportunidades que são rentáveis, né? Você tem que saber disso. Desenvolver o plano de negócio, que a gente vai ver mais adiante, né? O que é um plano de negócio? É você colocar essa tua ideia aí de empreendedor em um papel mesmo, mas com todos os prós e contras, porque o grande problema nosso é que a gente faz um planejamento, só que é as coisas boas. Mas em todos os setores, todas as nossas sessões da vida, nós temos também que pôr os prós e os contras principalmente. Porque senão a expectativa ela vira contra você mesmo. Determinar e captar os recursos necessários, recurso financeiro, recurso de mão de obra, recurso de bancos, recurso de governo, né, investidores anjos e assim por diante, recurso de parente, né, tudo isso a gente tem o processo empreendedor. Gerenciar o negócio. Você tem um estilo de gestão e principalmente ter gestão. Não é só falar, eu sou o gestor da empresa, eu sou o dono da empresa, não. Né? Lembram lá da diferença entre empreendedor versus empresário. Então, tem muito mais além disso. Nós temos que gerenciar o nosso negócio. Né? E, logicamente, nós temos fatores também ambientes e fatores pessoais.
Nós temos os sociológicos, nós temos os organizacionais, nós temos o de recursos, oportunidades, nós temos a inovação, evento inicial, implementação e crescimento. Só que um grande problema disso também, empreendedor, é que quando você cresce com o seu negócio, você estagna, você para. E isso é um grande problema. Porque nós temos dentro do empreendedorismo, né, a questão do fluxo, ele começa, cresce, vai até o alto e depois começa a baixar. Por quê? Porque quando você chega ao alto, você já vai ter concorrentes. E os concorrentes vão estar visualizando o que você está fazendo. E lembre da máxima, não é de regra, mas ele é muito explanado, que no mundo corporativo, muitas poucas coisas se criam, a maioria se copia e melhora, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Quando você cresce, você tem que se manter. É das principais coisas e é mais difícil do que o crescimento. Porque até você crescer, os teus concorrentes eles não te conheciam. Até você crescer, o mundo dos negócios, no que você atua, não tinha mudado. Hoje, mudou tudo. Então, chegou ao topo, você tem que se cuidar, você tem que se planejar, você tem que se capacitar para quê? Para que continue ficando ao topo. É difícil? Muito. Nós vamos ter rasteiras de todos os tipos de lado, rasteira de tudo que é jeito, mas faz parte, isso é um mundo empresarial, isso é um mundo corporativo, beleza? E, logicamente, pessoal, nós temos que ser criativos e termos ideias. Né? Nós temos que ter ideias, tanto pequenas como grandes, mas que nós precisamos ter ideia, e principalmente como empreendedor, ter ideias, colocar no papel e executar. Para tentar alcançar o objetivo. Não deu certo, verifica o que aconteceu, verifica se você fez algum erro operacional, verifica se você falhou em algum daqueles processos dentro da administração e volta a trabalhar. Porque nós temos que ser criativos e nós temos que ter ideias. Lembrando sempre, dentro dessa pandemia, se os donos do restaurante não tivessem criatividade e mudar o seu nicho de mercado, o seu modelo de negócio, ideias novas, eles fechariam. Quantos negócios foram obtidos não, né? Foram criados pela pandemia, o mercado de máscaras, por exemplo, mas também, infelizmente, quantos negócios foram destruídos uma palavra forte, mas foi minimizados ou foi fechados por causa da pandemia. Então, só para fecharmos, né, essa nossa aula do dia de hoje, essa videoaula, eu queria que vocês tivessem esse entendimento de planejamento da vida de vocês profissional, que vocês tenham em mente que tipo de empreendedores vocês são, desses 3 mais comuns, porque tem muito mais, né, e depois a gente pode trabalhar um pouco mais sobre isso. Se você é um intraempreendedor, um empreendedor por necessidade, um empreendedor por oportunidade. E entender qual que é o seu plano, a sua estratégia como empreendedor. Qual que é o processo de tudo isso? Para que você tenha resultado. Mas lembre-se, muitas vezes nós como empreendedores nós queremos ter resultados a curto prazo. Mas não é assim. Em média, um empreendimento de 2 a 3 anos. Tem empreendimentos que têm um retorno de 25 anos. Então, nós temos que ter sempre em mente qual é o papel do empreendedor. É ser essa pessoa que tem uma ideia, que é criativo, que coloca num papel, no planejamento e, principalmente, que executa, alcançando ou não o seu objetivo, mas pelo menos ele executou. Quantos empreendedores fecham as portas? Quantos empreendedores? E você, muitas vezes, deve estar pensando em empreender alguma coisa e não ter atitude, ou ter medo, porque, lógico, é risco, envolve risco. Eu seria hipócrita de falar assim, meus queridos de contabilidade, de análise de sistemas e administração, se vocês têm ideia de empreender, empreendam. Se são novos, não é bem assim. A gente sabe disso. Os desafios são grandes, mas
precisamos mantê-lo da melhor maneira possível, tá? Então, meus queridos, por hoje, muito obrigado. Então, eu estou disponibilizando aqui essa aula através do Google Classroom para vocês. Estou disponibilizando também um material complementar da nossa aula do dia de hoje. Eu quero os exemplos de empreendedores para vocês darem uma olhada. E, logicamente, fico à disposição no grupo do WhatsApp para que eu possa atendê-los da melhor maneira possível, beleza? Espero que hoje, nessa sexta-feira, dia 21 de agosto, né, quase sextando aí para muitos de nós, né, literalmente com a cervejinha, com um vinhozinho, com uma pizza, mas que eu possa ter trazido alguma informação que possa proporcionar a vocês um melhor entendimento sobre esse mundo empresarial e principalmente colocar uma sementinha na cabeça de vocês, que vocês são capazes de ser empreendedores de alguma forma. O intraempreendedor, o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidades, beleza? Então, vai estar disponibilizado, fico à disposição no grupo do WhatsApp e nos reencontraremos com mais materiais na próxima sexta-feira, mais uma videoaula e possivelmente mais uma atividade daí para a gente fazer com relação às aulas anteriores, beleza? Um grande abraço do professor Fernando, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Até mais.